Bom dia! Hoje o meu grupo vai falar sobre o espelho e o início da subjetividade humana no livro Niket, de Paulina Chiziane. Os integrantes que compõem o meu grupo são Camille Vidal, Eide Laura, Maria Eduarda, Rafaela Ferreira e Suelen da Silva. Neste trabalho vamos falar um pouco sobre o estádio do espelho de Lacan, sobre a subjetividade humana e a psicanálise lacaniana de Lacan. Vamos falar um pouco sobre a relação de Rame e o espelho no livro, sobre a relação que a Rame tem com o espelho no decorrer do livro, sobre a opressão que Rame sofreu por ser mulher, a opressão sofrida diante de sua condição feminina. E, por último, o papel do espelho em formato de reconstrução da imagem de Rame. Como que o espelho ajudou Rame? O estádio do espelho, segundo Lacan, é a experiência de identificação fundamental onde a criança faz a conquista da imagem de seu próprio corpo. É basicamente a conquista de identidade onde a criança já sabe se diferenciar do outro, a conquista da sua própria imagem, do seu eu. Esse estágio, ele compreende desde os 6 meses até os 2 anos e meio de vida de uma criança. É durante esse período que a criança, onde ocorre esse estádio do espelho. Esse estádio do espelho se divide em 3 tempos. No primeiro tempo ou momento, a criança ela olha no espelho e identifica uma imagem, ela já nota algo diferente. No segundo momento, a criança ela já reconhece que aquela imagem do primeiro momento é um reflexo. E no terceiro momento, ela descobre que aquele reflexo é o próprio reflexo dela, é a própria imagem dela. Simbologia do espelho para a construção da subjetividade humana. A subjetividade humana, ela é um espaço íntimo do indivíduo, ela é o individual de cada um, a construção de um eu. Qual é a relação do espelho nesse processo de autodescoberta, nesse processo de autoidentificação, de autoconhecimento? É um momento particular da vida da criança, um processo de manutenção no qual ela vive uma experiência de identificação fundamental e faz com que ela conquista a imagem do seu próprio corpo, né? Essa experiência no singular da criança pode ser compreendida em 3 tempos fundamentais, ou ser divididas em 3 tempos fundamentais, essa autodescoberta. O primeiro é o momento no qual a criança percebe que a imagem do seu corpo e pensa que aquilo é uma coisa real, né? Há uma confusão entre o si e o outro, né? Que é muito semelhante. O segundo tempo é uma etapa do processo identificatório, que é levada ela a perceber que o espelho não é real, e sim é uma imagem, né? E aí ela aprende a distinguir a imagem da realidade. E no terceiro tempo, é um momento de identificação primordial, que além dela estar segura de que aquilo no espelho é um reflexo, ela entende que é uma imagem dela. Ela já aprendeu que assim ela está se vendo. Aqui a gente também tem uma psicanálise lacaniana, que ele foi um francês, né? Um psicanalista francês. E segundo essa psicanálise, ela ajuda você a decifrar a linguagem e poder alcançar o inconsciente, no qual se elaboram e estruturam as realidades essenciais do indivíduo. E o foco de que deveriam ser apenas dos fenômenos patológicos, né? O conhecimento de ser e se olhar no espelho para identificar que a simbologia do eu
é muito importante para a psicanálise, que ali você se reconhece, ali você está se conhecendo. Ele desenvolveu uma concepção de como constitui o eu. E é assim que a gente se encontra nesse estágio do espelho. Relação entre Rami e espelho ao longo da narrativa. Fases de Rami com o espelho. Rami, enquanto se olha no espelho, se sente inferior com a autoestima baixa. Ela se vê com olheiras negras no seu rosto e diz: "Meu Deus, grandes olheiras." Rami não se aceita, não se sente bem com seu rosto nem com seu próprio corpo. Ela acha que se parece com um fantasma. Nisso ela começa a cantar e pensar que a vida é um grande canto. Para Rami é bem complicado se aceitar, pois ela já tem aquele psicológico de se achar que se parece com um fantasma. Porém, para ela se sentir mais calma e aliviada, ela começa a cantar e achar que a vida é um grande canto. Rami para de chorar e volta ao espelho com um semblante brilhante como um diamante, face renovada de uma mulher feliz. Ela pensa que não é ela refletida no espelho, sim outra pessoa que o invadiu. Com o passar do tempo, Rami acaba refletindo e muda seu jeito de pensar sobre achar que é outra pessoa se olhando no espelho, mas na realidade é a própria Rami se olhando com um semblante brilhante. Bom, eu vim falar sobre a conscientização da opressão sofrida por Rami diante de sua condição feminina. Rami é uma mulher de meia idade, nascida na região sul e sua religião é cristã, que certamente vemos as dores, incertezas e conflitos de Rami, uma mulher de meia idade criada em meio à cultura cristã, que se vê na necessidade de aceitar os outros 4 relacionamentos do seu marido para não perder ele. O que com isso passa por um momento de crise pessoal e de reflexão acerca da situação das mulheres que concerne as tradições e heranças cristãs. Dessa forma, a protagonista se encontra enredada por um embate de culturas distintas, bem como entre seus anseios e limites anteriores. A tradição da poligamia, feitiçarias e aulas de amor. Bom, a poligamia, assim como as aulas de amor e feitiçarias, muito presentes na tradição, não lhe são estranhas. São estranhas, na verdade. Em uma certa passagem, quando Rami já está refletindo sobre seus limites interiores, revendo alguns de seus conceitos e buscando todas as armas disponíveis para trazer o seu marido de volta infiel, e apesar destes serem aspectos presentes na cultura tradicional moçambicana, o casamento de Rami e Tomi é moldado pela cultura cristã e não pela tradição poligâmica. A opressão sofrida por Rami diante de sua condição feminina. Bom, para finalizar, destacamos como a autora trabalha em relação ao poder ao longo da sua obra. Apesar de ela colocar a ideologia dominante como altamente machista e opressora em relação às mulheres, ela expõe com muita destreza as outras relações de poder que estão imbricadas, como, por exemplo, as relações entre as mulheres de um mesmo homem. Fica evidente ao longo do livro o jogo de poder que há entre Rami e as outras esposas. Ela é oficial, então, e quem tem mais poder frente à sociedade e às outras? E a cor. As mulatas têm um status diferenciado para as relações amorosas e sexuais. A social, por diversas vezes, a comparação sobre quem tem mais dinheiro e o sentimento de inferiorização de quem tem menos. Ouvi falar sobre o papel do espelho como forma de reconstrução da imagem de Rami e de aquisição da sua existência independente. Bom, Rami, por meio do espelho, ela conseguiu se reconstruir e se identificar, resolvendo por si os seus conflitos internos. O espelho para Rami foi algo muito importante. Com ele, ela conseguiu se fortalecer o corpo e a alma. Com a ajuda do espelho, Rami percebeu
que não precisava ser submetida a homem nenhum e que ela era forte, independente e guerreira. Eu separei esse trecho que eu achei bastante interessante, que é: aos homens ensinar a amar a si mesmo e só depois ao próximo. As mulheres se ensinaram a amar o próximo, mas nunca amar-se a si própria. Eu amo a mim, eu amo a mim mesma e depois aos outros, tal como os homens. Eu separei esse trecho porque eu achei bastante interessante, porque ele mostra a realidade de antigamente, que as mulheres cresceram sendo ensinadas a amar os homens em primeiro lugar e depois a si próprio. Mas com o decorrer do tempo, esta luta visa se mudar. E assim, as mulheres têm o direito de amar em primeiro lugar, sem o estereotipo padrão.